Dívida do cartão de crédito, conservação da natureza e comunidades quilombolas. No episódio de hoje, você vai entender como esses três temas têm uma coisa em comum. Eles são pesquisados por cientistas aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. A gente veio conferir. Vamos lá? Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Entre as propostas para se fazer novas leis que circulam pelo Congresso, uma pretende diminuir o superendividamento no Brasil. De acordo com o projeto de lei 3515, quem tem 30% da renda líquida indo direto para pagar dívidas está dentro do grupo dos superendividados. Então nós temos o estudo de dois tipos de endividamento, que é o endividamento ativo, aquela pessoa que sai gastando deliberadamente no cartão, no cheque especial e tudo mais, muitas vezes fazendo isso por uma falha de informação, sem saber a real taxa de juros, como é que é aquilo. E tem o superendividamento passivo, as pessoas que passam por situações como de divórcio, de doenças na família, algum tipo de situação que era inesperada. E isso vai agravando a situação e vai se tornando uma situação de sobreendividado ou de superendividado. As pessoas acabam utilizando do crédito, ou do cheque especial, ou do cartão de crédito, como uma forma ali de manutenção da sua própria vida. Então, sem o crédito, ele não consegue ter um piso mínimo vital, digamos assim, para ter dignidade enquanto pessoa humana. Em dezembro de 2019, 14,5% das famílias brasileiras se consideravam muito endividadas. Para 80% delas, a principal dívida era do cartão de crédito. O crédito rotativo nada mais é do que a nossa dívida no cartão de crédito transformada em um empréstimo. Quando nós não pagamos o valor total da nossa fatura do cartão de crédito, o banco automaticamente, a depender do nosso contrato, financia o pagamento daquele restante. E esse financiamento, esse empréstimo, é denominado crédito rotativo. E é um dos motivos do superendividamento no Brasil hoje. Hoje o Brasil conta com diversas causas para o endividamento ou para o superendividamento. O cartão de crédito é apontado como uma das principais delas. Em abril de 2017, começou a valer uma resolução do Conselho Monetário Nacional que mudou as regras do crédito rotativo. Desde então, o banco só pode fazer esse empréstimo ou financiar o valor de uma fatura. A partir de então, para ter acesso a um novo crédito rotativo, o consumidor precisa pagar a fatura anterior, o crédito anterior, seja à vista ou parceladamente. Ou seja, ou o consumidor paga aquela fatura pendente, ou paga. Ou paga. Para o crédito rotativo, sim. O banco já não pode financiar novamente a sua fatura do cartão de crédito. Os pesquisadores da Faculdade de Direito da UFG resolveram então analisar se essa resolução conseguiu mesmo diminuir o número de pessoas que usam crédito rotativo. Nós observamos essa estratégia da resolução como uma política pública. Então nós pudemos avaliá-la. Nós escolhemos o método antes e depois. Ou seja, olhei o que acontecia anteriormente e o que passou a acontecer depois da vigência da resolução. Analisei 16 meses anteriores e 16 meses posteriores e busquei dados para este período do Banco Central e também da PEC, que é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio. Observamos que o que houve nessa comparação antes e depois foi, na verdade, um aumento tanto da concessão do crédito rotativo quanto de sua utilização por parte dos consumidores. Então, a partir do modelo proposto na pesquisa, nós indicamos que talvez a resolução não tenha sido assim tão efetiva para a finalidade de reduzir o superendividamento dos consumidores brasileiros. Mas então, como diminuir a quantidade de superendividados por causa do crédito rotativo? Os pesquisadores chegaram a uma possibilidade a partir da economia comportamental. Nós buscamos analisar uma estratégia que é denominada nudge. O nudge, ele é um cutucão, uma empurrada, por meio do apontamento de uma direção, de uma possível escolha. A economia comportamental ela vai trabalhar com vários
situações nas quais, primeiro, na questão do superendividamento, as escolhas intertemporais, ou seja, que esse consumidor, quando ele compra a longo prazo, né, ele tem uma certa dificuldade de lidar com o crédito, né? As mesmas dificuldades que nós temos, por exemplo, em relação a parar de fumar, começar uma nova dieta, ou seja, são coisas que são naturais do humano. Isso, a economia comportamental, ela não só explica, mas ela empiricamente comprova essas deficiências ou essas fragilidades que o consumidor ele encontra na tomada de decisão. O direito do consumidor ele trabalha com essa ideia toda social, de proteção de uma parte fraca, de uma parte que é totalmente necessária, uma proteção do Estado para ele o tempo inteiro, né? Nós somos altamente vulneráveis em todos os sentidos, tecnicamente, cientificamente, economicamente. E o nudge ele vem com esse intuito, né, de você, a gente já aplica bastantes nudges nas políticas públicas, assim, por exemplo, em relação às contas de energia, né, onde vem ali aquelas situações semafóricas, dizendo assim, olha, no mês passado você consumiu bem menos, então eles são estímulos de mudança de comportamento desse consumidor sem alterar a liberdade de escolha dele. Esses nudges, essas ferramentas, poderiam estar, por exemplo, nos aplicativos dos cartões de crédito, como um aviso, como um recado ali, seria isso na prática? Exatamente este é o objetivo da pesquisa, é demonstrar que por meio do aplicativo da sua instituição financeira, do seu banco, ou por meio de contas impressas, ou mesmo um aviso na boca do caixa, você consegue direcionar o consumidor. Então nós usamos essa estratégia de economia comportamental, que é o nudge. 3 foram as possíveis variações testadas. Com essas 3 estratégias, nós montamos um questionário que idealizava uma situação hipotética de compra. Esse questionário foi aplicado a 113 indivíduos de forma virtual. Esses indivíduos estão distribuídos por todo o país, de modo que a pesquisa tente representar um pouco mais a diversidade econômica do país. E, em geral, nós observamos que o uso dessas ferramentas comportamentais, os nudges, elas podem sim ser atreladas, associadas a políticas públicas de crédito para a adoção de determinado comportamento-alvo dos consumidores, no caso de redução do superendividamento. A utilização de nudges ou instrumentos comportamentais, eles não buscam retirar ou reduzir a importância da legislação ou da regulação. Eles devem ser somados. Isso é muito positivo para o consumidor, né, para o brasileiro. E do outro lado, e para as instituições, elas têm esse interesse também em reduzir esse superendividamento? O superendividamento, ele acaba sendo um entrave para a realização de vendas, para o mercado, porque as instituições deixam de receber, os consumidores deixam de ter condições de quitar. Chega um ponto em que o mercado ele já não gira, a economia ela é desaquecida. Então, o tratamento do superendividamento interessa em maior ou menor medida para as instituições financeiras, para o mercado como um todo, para lojistas, os varejistas. No próximo bloco, a gente fala de um assunto que vem ganhando espaço ao redor do mundo: considerar a natureza como um sujeito de direito. A gente explica já já. Ativistas alertam, líderes mundiais se reúnem e campanhas tentam chamar atenção. Preservar a natureza é assunto em alta e, claro, que ele chega também na esfera jurídica, nas decisões judiciais e nas leis. Acontece que uma dessas pautas que chegam até o mundo do direito vem da filosofia e divide opiniões. Na Constituição brasileira, a natureza é considerada um bem, um patrimônio, que estaria, então, à disposição do ser humano. Mas em alguns outros lugares, o pensamento é diferente. Em alguns países, isso é diferente. A natureza é vista como um sujeito de direito. O que isso significa? O que muda de um para outro? Em alguns países, a exemplo de Equador, Nova Zelândia, nós temos que a natureza, dentro das constituições, são considerados sujeitos de direito, Então, alguém representando ela pode ingressar em juízo pedindo ali que os seus direitos sejam resguardados. É um tema muito interessante porque a gente percebe hoje, ao redor do mundo, não só no Brasil, mas como na América Latina e no mundo de forma geral, uma preocupação cada vez mais profunda e intensa
para chegar a um objetivo que é de considerar a natureza como um sujeito de direito. Isso vem de dois pensamentos filosóficos, na verdade, que são chamados de antropocentrismo e de biocentrismo. De um lado, o antropocentrismo acredita que a natureza existe para supostamente atender às necessidades de sobrevivência do ser humano. No direito, seria a ideia da natureza como patrimônio. Do outro lado, o biocentrismo defende que ela deve ser enxergada como uma pessoa com interesses próprios. No direito, seria ver a natureza como um sujeito. Professor, no Brasil hoje, existe alguma proposta, algum projeto em andamento para se considerar a natureza um sujeito de direito? Não existe, na verdade, um projeto de lei para alterar os dispositivos normativos, uma proposta de emenda constitucional. Existe um movimento da sociedade civil brasileira relativamente forte. Existe também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que têm essa percepção de que a natureza deveria ser talvez elencada a título de sujeito de direito, mas não existe nada comparável ao que existe, por exemplo, na Constituição equatoriana. Existem muitas pressões também da ONU. Eloane vem sendo orientada pelo professor Rabá para fazer uma pesquisa sobre esse assunto na Faculdade de Direito da UFG. Eloane, na sua pesquisa a ideia é perceber se na prática essa mudança de bem ou de sujeito de direito ela faz a diferença, ela é mais eficiente. Exatamente. Então, dentro do direito, a gente chama isso de uma questão de efetividade. Será que se a gente tirar, por exemplo, a competência do Ministério Público de ingressar com ações para proteger o meio ambiente e colocar as pessoas também interessadas para ingressar em juízo como defensoras desse meio ambiente para proteger os direitos, será que isso na prática vai mudar alguma coisa? Será que a devastação vai ser menor? Será que a poluição vai ser menor? Ou se não passa apenas de uma mudança no papel? É necessário esse debate ético, ideológico e filosófico. Eu acho ele extremamente importante. O nosso trabalho é alertar a comunidade e os juristas dizendo, tem cuidado. Por mais que vocês tenham essas preocupações, vocês juristas, operador do direito ou pessoas que refletem sobre o direito, acadêmicos, essa transição entre o mundo da ética e o mundo do direito não é tão simples. Os critérios não são os mesmos. Ou seja, no mundo do direito é sempre um agente jurídico, uma comunidade que quer proteger um interesse, que seja um interesse de um ser humano ou da natureza. Inevitavelmente, a partir do momento que eu discurso sobre a natureza, eu já sou antropocêntrico. Mesmo querendo ser biocêntrico, eu sou um ser humano. Falando na natureza. Falando da natureza. E é inevitável que, mesmo querendo ser biocêntrico, eu serei inevitavelmente antropocêntrico. Quem fala em nome da natureza, na verdade? Para desenvolver essa pesquisa, eu então peguei as sentenças de diferentes países para entender o que os juízes estão dizendo, o que eles estão fazendo, tanto os países ditos antropocêntricos, como alguns países ditos biocêntricos. E o que a gente está percebendo é que é uma mudança muito mais normativa, talvez ideológica, do que prática, né? E aí entra muito a importância da gente pensar também na questão do discurso, dos estudos linguísticos. A nossa consciência ela é externa, né? Então aqueles discursos que vão sendo colocados dentro da nossa cabeça motivam algumas ações. E as pessoas, a partir do momento que elas percebem que há ali uma personificação da natureza, ou seja, ela é colocada como sujeito de direitos, dá uma sensação de que as mudanças elas estão acontecendo. Mas o que a gente percebe é que efetivamente não tem tanta mudança, porque se a gente pensar, por exemplo, no Equador, se a gente pensar na Nova Zelândia e tudo mais, a gente vê que continua tendo a devastação do mesmo jeito. Embora seja um avanço, né, que a gente já está mudando de alguma forma, não garante essa proteção ao meio ambiente como deveria ser. A mim me parece melhor que cada cidadão tenha a possibilidade de demandar em nome da natureza. Mas, por enquanto, não há resultado científico que demonstre que houve uma melhoria nítida da proteção dada à natureza. Eu diria até o contrário. Várias ONGs equatorianas entraram na justiça e foram assim, derrotadas, vamos dizer, de forma bem simples. Assim. Não se pode dizer que houve uma melhoria. Não há uma garantia. Não há uma garantia nenhuma. Já emendo então para te perguntar, professor, na sua opinião, o que seria mais efetivo no judiciário para a gente tentar diminuir o impacto ao meio ambiente? Se não é essa questão de ver ele como um sujeito, o que pode ajudar? Eu diria que os magistrados, na verdade, como qualquer outro seres humanos, são sensíveis às pressões. Eu acredito nas relações de força, as relações de pressões. Os magistrados são elementos da política normativa de um país. Eu acho que o que a sociedade civil faz de pressionar os agentes
e os magistrados são elementos importantes. A Holanda é um país que tem uma concepção antropocêntrica do direito à natureza. Antropocêntrica. Estudamos 2 sentenças do judiciário holandês que pressionaram o executivo holandês para ele se conformar com os tratados que ele assinou. Tá? Isso é uma atitude que pode produzir efeitos jurídicos dentro de um país, a natureza de concepção antropocêntrica. Pensar em eficiência, pensar em eficácia, pensar em efetividade depende de estudos, né? Na verdade, se a gente for pensar nas normas, no que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma série de mecanismos, né? A gente tem diferentes ações, a gente tem crimes ambientais, a gente tem diversos princípios que devem ser respeitados. Então, na teoria, são mecanismos que seriam suficientes para proteger esse meio ambiente, sim. Agora, na prática, aí a gente precisaria de uma pesquisa maior. Eu sou Rubens Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Bahia e da Coordenação Nacional. Nós não só podemos, como precisamos falar em direitos da natureza, pelo menos por 2 argumentos. As mudanças climáticas, que estão aí evidentes, invernos mais rigorosos, secas, enchentes, frios muito grandes no norte do planeta. E, por outra evidência, as lutas socioterritoriais dos povos nativos, das comunidades tradicionais, por seus territórios de vida, que são também territórios que preservam a natureza. Nós sabemos que para existir direitos é preciso haver quem os reivindique e a quem reivindicá-los. Então nós podemos e devemos pensar os direitos da natureza como direitos humanos, extensões dos direitos humanos fundamentais à vida. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre direito e legislação. E, claro, tem o Casulo de Ideias com nossos especialistas mirins. Já voltamos. Nesse bloco, falamos sobre as comunidades tradicionais com a professora Maria Cristina, da Faculdade de Direito da UFG. Professora, vamos começar então explicando o que são, afinal, as comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, né, que têm um modo de viver, de ser, de produzir, têm uma vida culturalmente diferenciada e que são reconhecidos aí pela lei brasileira como povos portadores de direitos coletivos específicos. Nós temos o decreto 6.040 que define esses povos e comunidades tradicionais e já exemplificativamente elencou uma série deles, entre esses os geraizeiros, os faxinalenses que tem no sul, os quilombolas. Conta pra gente quem são os quilombolas. Bom, os quilombolas são pessoas que vieram originárias do sistema escravista no Brasil. Alguns quilombos originariamente foram formados por pessoas que fugiam das plantações. Muitos deles eram homens libertos, outros foram abandonados. Na verdade, o que a gente prefere dizer sobre as comunidades quilombolas é que elas são frutos da resistência do homem negro que veio para o Brasil para ser escravizado. A comunidade Calunga está localizada na região da Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. É a maior comunidade quilombola do Brasil, com uma área de mais de 200 mil hectares. A Universidade Federal de Goiás desenvolve projetos, inclusive pesquisas, na região. Foi a primeira comunidade a ter o reconhecimento do Estado de Goiás. Antes mesmo da Constituição Federal, o Estado de Goiás já tinha um trabalho com a professora Mary Baiocchi. A comunidade é muito antiga, tem séculos aí, é originária das minas, né, daquela região. Então é uma comunidade bastante grande, já autorreconhecida, né, eles já fizeram o processo dos laudos antropológicos, do autorreconhecimento. E é uma comunidade bastante ativa politicamente no Brasil. É uma comunidade que o Brasil inteiro conhece.
trabalhos que a professora Maria Cristina orienta aqui na Faculdade de Direito atualmente é o da Juliette, né, Juliette? Seu trabalho de mestrado. E um ponto importante dessa pesquisa tem a ver com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Juliette, começa contando pra gente, afinal, o que é essa convenção? O que ela diz? Bom, a Convenção 69 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, é uma convenção que fala sobre direitos dos povos chamados de indígenas e tribais. Essa convenção ela traz no artigo 6º expressamente um direito de consulta das comunidades tradicionais, dentre elas as comunidades quilombolas. Que seria o direito de todas as comunidades tradicionais de serem consultadas toda vez que o Estado tomar alguma decisão que afete os seus modos de vida, o seu território, algum tipo de direito. Então, por exemplo, alguma construção que afetasse ali o território de uma comunidade quilombola, por exemplo, teria que ter essa consulta com a comunidade. Exatamente. Toda vez que o Estado for autorizar um licenciamento para a construção de um empreendimento dentro de um território de uma comunidade tradicional, a comunidade tem direito de ser consultada antes e a partir das suas próprias instituições representativas, ou seja, é um direito que a comunidade tem das suas próprias lideranças consultarem o seu povo e dizerem se eles concordam ou não com aquela construção daquele empreendimento, o que eles acham, qual o impacto que terá sobre a comunidade. E essa consulta ela tem que ser de boa fé, né? Ela tem que ser livre, tem que ser informada, ou seja, a comunidade tem que saber do que se trata realmente aquele empreendimento e quais os impactos que terá sobre a comunidade para depois ela dizer o que acha sobre essa construção. Eu vou dar um exemplo. Na comunidade Calunga existe um processo administrativo no âmbito do estado de Goiás em que uma empresa quer construir uma pequena central hidrelétrica dentro do território Calunga. Ela é contrária ao modo de vida daquela comunidade porque os impactos que ela vai trazer não são positivos para a comunidade. Qual que é o objetivo da sua pesquisa na comunidade Calunga e o que você vem observando e analisando já? Então, na América Latina e sobretudo aqui no Brasil, nos últimos anos, diante desse direito que as comunidades tradicionais têm de serem consultadas e a partir da sua própria perspectiva, várias comunidades se reuniram, né? Cada comunidade se reuniu, aliás, e construiu o seu próprio protocolo. No Brasil nós já temos mais de 13 protocolos comunitários de consulta. A comunidade se reúne e constrói um documento jurídico dizendo como aquela comunidade quer ser consultada no caso da construção de algum empreendimento, no caso de alguma modificação que o Estado tome em relação a seus direitos. E diante disso, a comunidade Calunga, no ano passado, aprovou um regimento interno, né? E eles estão começando aí a caminhar para a construção desse protocolo. E o objetivo da minha pesquisa, numa parte teórica, é entender qual seria a validade, a eficácia jurídica desses documentos, desses protocolos de consulta e, ao mesmo tempo, uma pesquisa de campo para fazer o acompanhamento da construção do protocolo de consulta da comunidade Calunga. Não só construir um trabalho científico, mas um trabalho também social para a comunidade entender o que é esse direito, né? Porque assim como a maior parte do povo brasileiro, as comunidades tradicionais também muitas vezes não conhecem alguns de seus direitos. Chegou a hora de conversar com as nossas especialistas mirins. É o Casulo de Ideias. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 9 anos. Oi, eu me chamo Alice Vitória e eu tenho 9 anos. Oi, meu nome é Vitória e eu tenho 5 anos. Você sabe o que são as leis? Eu também tenho essa lei aqui. Quando o sinal tá vermelho é para parar. Quando o sinal tá amarelo é atenção e quando o sinal tá verde pode ir. Você acha que é importante a gente ter essas regras? Sim. Por quê? Porque para não se machucar, né?
Com certeza. Se tem alguma batida de carro, a gente está no cinto de segurança. Você sabe o que são as leis? Não. Por exemplo, vocês já ouviram falar de leis de trânsito? Que a gente precisa usar o cinto de segurança? Sim. É esse tipo de coisa. São coisas que regem a gente na sociedade, sabe? Algumas regrinhas. Vocês acham que a gente precisa ter regras ou não precisava de leis? Precisa. Por quê? Porque se tiver acontecido um acidente, aí o cinto pode segurar para você não bater a cabeça, para você não machucar nada de ruim. Isso aí. Principalmente para as crianças pequenas. Se vocês fossem inventar alguma lei, o que vocês inventariam? Pode ser para a natureza, pode ser para as pessoas. Não jogar lixo na natureza, nos rios. Uma vez eu vi na TV que o homem jogou lixo no rio, aí o peixinho foi, achou que era comida e sem querer enfiou dentro de um vidro e não conseguiu mais sair. Você acha que todo mundo obedece às leis? Não, mas nem todo mundo, né? O episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio do Viver Ciência.